Nossa, faz uns 3 dias já que eu tô doente com algum tipo de intoxicação alimentar. Tá ruim. Tô tomando remédio e tudo mais. Tô melhorando um pouquinho agora, mas mesmo assim, ó, se eu não melhorar até amanhã, eu vou fazer o que os mexicanos estão dizendo pra eu fazer, que é tomar um shot de tequila com mel e limão. Eles dizem que o mel e limão é dispensável, que o importante nesse remédio é a tequila. Eu vou ver, porque eu já tô ficando desesperado aqui. Mas como o Bolsonaro não para de destruir o Brasil, a gente aqui no Plantão Brasil também não descansa. Aqui não tem descanso, a gente também vai pra cima deles. Vamos falar do Bolsonaro? Faz mais ou menos 7, 8 dias, ele deu uma entrevista para o SBT Brasil. Uma entrevista lá no SBT, o canal do Silvio Santos. Silvio Santos é um bolsominion raiz. Esses dias até tava no Twitter viralizando uns vídeos do Silvio Santos que ele falou sobre transfobia. Ó, acertou uma, Silvio Santos. Cada uma que ele acerta, ele errou umas 50 antes. Então acertou uma que já errou muito também. Aí, nessa entrevista, entre outras abobrinhas, o Bolsonaro falou que ele fez um acordo com Alexandre de Moraes para que o inquérito das fake news fosse enterrado, para que o Alexandre de Moraes finalizasse o inquérito das fake news e simplesmente arquivasse tudo, ou seja, não oferecesse denúncia a ninguém, oferecer denúncia quando quem está investigando fala, ó, tem crime aqui, denúncia, e aí começa um julgamento, começa um processo. Enfim, o Bolsonaro falou sobre esse acordo, só que, logo que ele falou sobre isso, ele foi desmentido pelo Michel Temer. Vamos lembrar, se você não lembra, no ano passado o Bolsonaro ficou 3 meses usando o cargo dele e usando o dinheiro público para promover manifestações antidemocráticas, que no dia 7 de setembro era tentativa de golpe do Bolsonaro. Foi um fracasso retumbante do governo Bolsonaro, as manifestações foram péssimas, todas vazias, mas naquele dia 7, no meio ali de 100 mil pessoas na Avenida Paulista, que era pouquíssimo para o tanto de dinheiro que eles gastaram nisso, e para a organização de 3 meses, o Bolsonaro estava empolgado, né? Você vê ali 100 mil pessoas, parece um mar de gente, mas era pouco ali, era um fracasso. Ele foi lá e falou, eu não vou mais obedecer ordens do senhor Alexandre de Moraes, e o senhor Luiz Fux, ele não citou nome, ele falou, presidente do STF, que enquadra aí os seus, senão a gente vai ter que jogar fora das 4 linhas. Aí o pessoal, os golpistas bolsonaristas. Pois bem, chegou o dia seguinte, dia 8 de setembro, não teve golpe nenhum, e o Bolsonaro tinha um país para administrar, você tinha que trabalhar, coisa que ele não gosta. Aí ele falou, putz, agora o que eu faço? Eu vou cumprir a minha palavra, eu vou deixar de cumprir ordens judiciais do STF, eu tô ferrado se eu fizer isso, eu tô ferrado. No parlamento, no Congresso Nacional, tava já todo mundo contra o Bolsonaro, contra o discurso golpista dele, aí ele teve que chamar o Michel Temer para ligar para o Alexandre de Moraes, os dois ligaram juntos para o Alexandre de Moraes, para o Bolsonaro pedir desculpa, chorando. Aí, diz o Bolsonaro que aquele dia teve um acordo, porém, foi desmentido. E agora, o Bolsonaro reitera que teve um acordo e confessa crime. O Bolsonaro está desesperado por um acordo com o Alexandre de Moraes, só que tem uma coisa, o Alexandre já avisou, ele nem começou ainda, quer dizer, a coisa vai ficar feia para Bolsonaro. Eu vou te explicar aqui o crime que o Bolsonaro cometeu, é crime grave, e o pior, ele deixa transparecer para todo mundo qual é a estratégia suja dele. Vou te falar disso, mas antes, olha, um segundo, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no Plantão Brasil. Eu faço assim porque aqui embaixo do vídeo tem um botão inscrever, é só clicar nele e aí você está fortalecendo a oposição a essa bandidagem que está aí desgraçando o Brasil. Olha, é um segundinho e é grátis se inscrever. Vamos falar sem mais delonga do Bolsonaro e do Alexandre de Moraes. Olha só, o contexto você já sabe, 7 de setembro do ano passado teve aquela manifestação, o Bolsonaro citou nominalmente o Alexandre de Moraes, logo depois ele citou o presidente desse poder, ou seja, era o Luiz Fux, não citou nominalmente, que ele tinha que enquadrar o Alexandre, senão ia ter um problema, tudo mais, ele ia jogar fora das 4 linhas. Dia 8, o Bolsonaro ligou para o Michel Temer praticamente chorando, e dia 9, o Michel Temer pegou um avião da Força Aérea Brasileira, ou seja, o Bolsonaro gastou mais dinheiro público, levou um avião da FAB para São Paulo, esse avião levou o Temer para Brasília, o Temer foi lá no Palácio do Planalto, e aí estavam 3 pessoas na sala, Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Michel Temer. O Temer pegou um celular e ligou para Alexandre de Moraes. Nesse momento, Carlos Bolsonaro saiu da sala. Ok. Dizem que o Bolsonaro estava em prantos, em lágrimas, falando com o Alexandre de Moraes e implorando para que o Carlos Bolsonaro não fosse preso. Ok. Aí o Bolsonaro, logo depois disso, ele escreveu uma carta que provavelmente foi escrita pelo Michel Temer, e aí no final o Bolsonaro só escreveu Deus, Pátria, Família e assinou.
E na carta o Bolsonaro se comprometia a seguir a Constituição, pedia desculpas, dizia que não queria ter ofendido ninguém e tudo mais, e colocou panos quentes naquilo. Ou seja, foi o maior recuo da história, a maior humilhação que o Bolsonaro passou aí no seu governo. Todos os apoiadores foram lá, muitos foram presos, o Zé Trovão ficou foragido um tempão, outros também, Sérgio Reis teve que chorar para não ser preso, enfim. E aí foi lá o Bolsonaro e falou, não, desculpa gente, desculpa, não era isso. Vocês me entenderam mal? Tá. Aí, na época, especulou-se que tinha tido um acordo entre o Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Eu, aqui no Plantão Brasil, e quem acompanha o Plantão Brasil desde aquela época lembra, eu falei, não teve acordo nenhum. O Alexandre não vai fazer acordo com o Bolsonaro, não vai. E eu falei, a estratégia do Bolsonaro, se fosse assim era fácil, a Dilma fazer isso não sofreu o golpe. A estratégia dele é o quê? Ficar ameaçando o golpe para depois barganhar alguma coisa com o poder jurídico, que é o poder judiciário, que é o seguinte, olha, eu não vou dar o golpe, eu vou parar aqui com as minhas ameaças se você me salvar do crime tal, do crime tal e do crime tal. Salva também os meus filhos, hein? Imagina se a Dilma ficasse falando, eu vou dar golpe, eu vou matar todo mundo, eu vou fechar o STF, olha, não vou fechar se vocês acabarem com esse processo aí de impeachment, hein? Não tinha golpe. Pois bem, talvez tenha sido isso que faltou pra Dilma. Ó, aí, eu falei, não vai ter acordo, e realmente não teve. Pouco tempo depois, o Alexandre decretou a prisão do Alan dos Santos, enfim, foi decretando prisão de outros bolsonaristas, a coisa foi ficando pior para cada um deles. Aí o Bolsonaro disse em entrevista ao SBT Brasil que ele teve esse acordo. Quando o Bolsonaro fala isso, ele está confessando crime. O presidente da República não pode fazer acordo para que o Poder Judiciário enterre investigação contra ele e contra os filhos dele. Não pode, isso é crime. Isso é interferência no Poder Judiciário. Ainda seria crime também do Alexandre de Moraes se ele falasse, olha, em troca de você parar de me atacar, eu vou enterrar uma investigação contra você. Ainda mais um acordo feito pelo telefone com o Michel Temer ainda de testemunha. O Michel Temer falou, não teve nada. Ok. O Bolsonaro, em vez de ficar quieto, o que fez o Bolsonaro? Ele repetiu. Ele repetiu uma vez, aí ele voltou a repetir. Tem gente que diz que voltou a repetir é pleonasmo. Não é, porque ele repetiu, aí ele voltou a repetir, ou repetiu de novo, ou repetiu a repetição, e aí ele começou a falar toda hora, olha, teve um acordo, o Alexandre não cumpriu, por isso eu continuo aqui, eu pararia os meus ataques se ele cumprisse o acordo. Quando ele começa a falar isso, ele deixa claríssimo que o Bolsonaro quer um acordo. Ele tá levantando a bandeira branca falando, Alexandre, faz o acordo logo comigo, eu paro de te atacar, eu paro de atacar todo mundo, olha, eu saio de fininho, mas paralisa esse inquérito das fake news, pelo amor de Deus, enterra isso aí. O Alexandre não vai enterrar. Aí agora, o Bolsonaro, ontem, ele novamente em uma fala, ele disse, não, eu fiz sim o acordo com o Alexandre de Moraes, mesmo o Michel Temer, que estava presente, tendo desmentido. O Alexandre, ele não é tonto, ele não vai responder o Bolsonaro, mas de jeito nenhum. Aí, eu falei isso aqui num vídeo de ontem, eu falei o seguinte, olha, um senador, Tasso Gereissati, nome aos bois, Tasso Gereissati do PSDB do Ceará, num encontro com o Alexandre de Moraes na casa da Carmen Lúcia, ele disse para o Alexandre, olha, e para os ministros que estavam ali, é melhor vocês começarem a falar com os militares, tudo mais, o Bolsonaro e alguns militares, eles têm críticas ao inquérito das fake news, a tudo que já foi feito. Aí o Alexandre sorriu e falou o seguinte, mas eu ainda nem comecei, nem começou ainda, não, o inquérito das fake news está sob sigilo, não vazou quase nada desse inquérito. Quando o Alexandre começar, eu tô avisando isso aqui faz muito tempo, quando o Alexandre começar, vai acabar todo mundo preso, não vai sobrar um para contar a história. Vamos contar a história lá da cadeia, mas não vai sobrar um solto para falar, sobrei, me livrei, não vai. E o inquérito, pelo desespero do Bolsonaro, pelo fato do Bolsonaro estar agora se humilhando, tentando acenar a bandeira branca e falar, faz o acordo comigo, Alexandre. Quando o cara começa a falar de um acordo que não existe e falar que a outra parte descumpriu o acordo, é porque ele realmente queria esse acordo. E ele fala, não, eu cumpri a minha parte. O Bolsonaro, ele ficou na época 3 meses sem atacar o STF. Ele ficou entre 9 de setembro até 5 de dezembro. Não foram nem 3 meses, foram aí 2 meses e 26 dias, 27 dias. Aí 5 de dezembro, inclusive aniversário da minha mãe, o Bolsonaro foi lá, atacou de novo o Supremo Tribunal Federal e Alexandre, lá no ano passado. Então,
Ele quer falar, ó, se tiver um acordo eu cumpro, mas você não cumpriu, Alexandre, o acordo que não existiu. Aí dessa vez ele deu mais detalhes, ele falou que, olha, a gente conversou sobre o Zé Trovão e tudo mais, que ele podia ser preso quando voltasse pro Brasil. O Alexandre ele não cumpriu nada, zero desse acordo. É crime. É crime. E ele deixa transparecer exatamente o que eu falei aqui. A tática do Bolsonaro, e olha, eu falei isso lá atrás, hein? Eu já falei várias vezes aqui no Plantão Brasil, ó, desde muito antes. A tática do Bolsonaro é uma só. Ele aumenta as tensões para ver se depois ele pode fazer um acordo falando, olha, eu vou abaixar a tensão, mas você me salva dos meus crimes. E o Alexandre de Moraes não é tonto. O Alexandre de Moraes é promotor de justiça desde os anos 80. O Alexandre de Moraes prendeu um monte de líder do PCC, um monte de traficante, um monte de bandido. Você acha que o Alexandre de Moraes vai ficar fazendo acordinho com um bandidinho igual o Bolsonaro? Mas não vai mesmo. Então, prepara, que o Alexandre, segundo ele mesmo, ele nem começou e o Bolsonaro agora tá desesperado, dando detalhes do acordo que não existiu. Eu nem chego a duvidar que o Bolsonaro realmente tentou falar para Alexandre de Moraes, olha, salva o meu filho, salva o Zé Trovão, que era quem estava na época, né, falando, salva não sei quem, aí eu paro. Eu nem duvido disso, que o Bolsonaro tenha falado. Mas eu duvido que o Alexandre tenha dado corda para esse tipo de conversa do Bolsonaro, que não é do feitio do Alexandre de Moraes ficar dando corda para ficar dando palco para maluco. Outra coisa, olha, tá ficando cada vez mais claro que o inquérito das fake news tem investigações que vão muito mais além do que a gente imagina. Eu já falei várias vezes, ó, o Carlos, o Eduardo Bolsonaro, esses dois aí, estão ferradíssimos no inquérito das fake news. Os financiadores das fake news bolsonaristas, muitos empresários, estão ferradíssimos. Deputados e deputadas bolsonaristas que estão investigados vão acabar presos também. O próprio Jair Bolsonaro vai acabar preso. Muita gente ao redor do entorno do Jair Bolsonaro vai acabar preso. Aqueles secretários especiais da presidência, que é o Matheus não sei o quê, Tércio Arnaud, um outro Matheus, que são os três, que são os líderes do gabinete do ódio, vão acabar presos. Só que, olha só, o Bolsonaro ele tá tentando, agora que ele sabe que o governo dele vai acabar, evitar isso. A tática do Bolsonaro é o quê? Ele vai tentar o máximo de apoio para uma tentativa de golpe, e aí ele vai tentar lá na frente falar o seguinte, olha, eu não vou tentar o meu golpe se vocês me salvarem aqui. Se vocês não me salvarem aí, o Poder Judiciário, aí eu vou tentar o meu golpe mesmo. Aí vamos ver o que vai acontecer, aí a gente vai pro tudo ou nada. Só que tem uma coisa, toda vez que o Bolsonaro foi pro tudo ou nada, ele conseguiu um baita de um nada. E dessa vez, eu vou te dizer, não será diferente. Então, esperar agora os próximos episódios, o Bolsonaro aí confessando mais... E o pior, ele confessa um crime que nem existiu, que é esse acordo aí inexistente que o Alexandre não cumpriu. Vai ficar feio. Prepara aí seu espumante, sua cervejinha, seu vinho, para daqui a alguns meses, olha, faltam 110 dias para a eleição, para esse inferno aí acabar. Mas um pouquinho depois da eleição, seja no dia 1º de janeiro, seja um pouquinho depois ou um pouquinho antes, prepara aí a sua comemoração para o Bolsonaro ser preso, aí a gente vai comemorar muito nesse dia. Aí nesse dia eu prometo que mesmo se eu estiver doente eu descanso, se eu não estiver doente eu também descanso aí uns dias, porque finalmente o Brasil estará sorrindo, assim, de norte a sul do Brasil, todo sorrindo com a prisão do bandido maior da nação. Ó, eu vou mostrar aqui o nosso carro de som. Ó, cidade de Bofete, interior de São Paulo. É Bofete ou Bofete? Quem é de lá me diz.
Tá aí, quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais. Vamos aí continuando pra cima dessa bandidagem que eles já estão desesperados. Falou!